Olá, amigos internautas, estamos mais uma vez juntos aqui com o programa Fatos Jurídicos, diretamente do estúdio MDA em Fortaleza, aqui no nosso Ceará. E hoje o fato jurídico é justamente a questão do direito imobiliário. Hoje nós vamos trabalhar com isso aqui, com esse tema, com o advogado Apolo Scherer, que é especialista nessa área. É uma tradição familiar, inclusive, que desde que eu sou pequeno, desde que eu era menino, eu já escutava falar desse nome, né? E eu pensei que era até o cara que vinha aqui, eu disse, não pode, o cara deve estar no formal, mas era o pai dele e a competência também passou para ele. E hoje nós estamos com essa presença ilustre, eu já passo para ele, né, para ele dar boas-vindas aqui aos nossos internautas no programa Fato Jurídico. É com você, Paulo. Apolo. Boa tarde, pessoal. Muitíssimo obrigado, professor Washington. Muitíssimo obrigado pelo convite da Cildo Mourão. Aos internautas, um grande abraço. Eu estou aqui para dirimir, para bater um papo legal nesse sábado aqui no estúdio MDA aqui em Fortaleza. Estou à disposição de todos vocês. Muito bem. E nós temos aqui do lado também o da Cildo Mourão, que é muito conhecido aqui em todo o Brasil por atividade futebolística, que era um grande árbitro da FIFA aqui no Brasil e também hoje é graduando em Direito. O homem já está terminando Direito, portanto também conhece. Hoje ele está se dedicando muito ao estudo dessa área jurídica e a gente passa também para o Dacildo aí dar um alô para vocês aí. Boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar o nosso professor Washington, né? Washington Silva, que é o apresentador do programa, e o nosso convidado especial de hoje, do Apolo Scherer. Só para terem uma ideia, Apolo Scherer Filho, advogado, corretor de imóveis, dirigente imobiliário, autor do livro Locação Imobiliária do Corretor ao Advogado, doutorando em Direito pela Universidade Federal de Buenos Aires, a UBA, coordenador e professor de pós-graduação em Direito Imobiliário, especialista em Direito Imobiliário, diretor de Educação Continuada do Interior, Cresce Ceará, e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, coordenador da Subcomissão de Locação Imobiliária da OAB Ceará e membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Ceará e vice-presidente da STJK. Só não coloquei um que eu acho que para mim é o mais importante. Eu sou sócio do Grêmio Futebol Clube. Do Grêmio de Porto Alegre. Quem estava aqui conosco no programa Grande Bolada semana passada foi o Jardel. Sensacional. Grande abraço, Jardel. Mandei um convite para ele também para ficar nos assistindo. Ok, professor. Bom, e como o nosso tema hoje ele é um tema de interesse geral da nossa sociedade, que tem a ver com a locação imobiliária, eu vou começar a fazer aqui uma pergunta ao Dr. Apolo Scherer aqui, uma situação que eu mesmo vivi. A primeira vez que eu comprei um apartamento na minha vida, eu não contratei advogado, porque de antemão já senti naquele momento que era muito caro as taxas que eu ia pagar e tudo, né? Então a pergunta que eu faço para o advogado Apolo Scherer é o seguinte: esse processo, quando você vai locar, ou no meu caso eu fui comprar, ele não poderia ser mais fácil? Ou então eu tive dificuldade porque eu fiz todo o procedimento e não contratei um advogado especializado? Quer dizer, precisamos de um advogado especializado para fazer esse trabalho, ou porque um cidadão comum ele mesmo não pode ir lá pegar, como eu fiz, tive que ir pela Caixa Econômica, documentação, cartório, foi uma dificuldade imensa. Eu acho que eu levei aí uns 3 ou 4 meses para solucionar. Então a pergunta é essa: não poderia ser mais fácil se um cidadão, mesmo sem advogado, ele fosse realmente dar entrada para alugar? Bom, é isso, acho que o senhor entendeu aí a minha pergunta aí. Vamos lá, professor Washington. Em relação tanto à parte de venda quanto à parte de locação, é indispensável o corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, ele é um técnico de transação imobiliária, ele vai dar justamente uma segurança para aquele seu negócio, seja venda ou seja locação. Ele está ali, ele foi formado justamente para esse tipo de situação, para fazer esse tipo de contrato. Ele vai saber dessa parte cartorária, ele vai saber da lei de locação, que é o que a gente vai tratar hoje aqui. Enfim, tanto o advogado, especialista em direito imobiliário, como o corretor de imóveis,
certo? Ele está aí justamente para isso. É aquele ditado, às vezes vale você pagar uma comissão para ter um negócio seguro. Então, a figura do corretor de imóveis numa negociação, tanto ela de venda como de locação, como também do advogado, é imprescindível. Certo, então quer dizer que eu tive uma certa dificuldade porque eu não conhecia muito bem o assunto e me aventurei. Embora eu comprei de uma imobiliária o apartamento, mas eu achei que o pessoal que estava na época me vendendo não teve a solicitude necessária, então eu achei que por bem eu poderia. Então aí já segue uma dica aí para quem está nos ouvindo, a importância de você ter aí uma pessoa credenciada no setor para fazer o procedimento. E Dacildo, você tem alguma pergunta aí? Opa! Inclusive nós vamos já colocar aqui na tela, vamos colocar daqui a pouco o Zap, certo? O Jefferson está preparando ali o WhatsApp, para quem quiser enviar perguntas pelo WhatsApp. Temos uma pergunta aí do internauta daqui a pouquinho também, ele nos mandou, o nosso amigo, o nome dele é Jesus, gente é primeiro ali, né? Ele é graduando também, isso, 181, o nosso WhatsApp, 88 é o DDD, 96 vezes, 181 no final, vai já sair aqui na tela. Viu, Topolo? Aí, ele mandou uma pergunta, ele é graduando também em Direito e ele é do ramo imobiliário. Bacana. O bom é isso, que eu lembrei que ele trabalha com ramo imobiliário. Ele termina também agora em dezembro a faculdade de Direito e tem uma pergunta aí para fazer. Daqui a pouquinho a gente coloca no ar. Estou à disposição. E um internauta que já me mandou um aqui. Olha aí o que ele pergunta. Qual é a lei que regula a locação imobiliária no Brasil? Pronto. Dacildo, excelente pergunta. Muitas vezes, até mesmo esse curso de formação dos corretores de imóveis, eles não entram diretamente na lei de locação. A lei de locação, atualmente, é a lei 8245 de 91, certo? Veio depois dela a lei 2112, porém ela fez algumas alterações na lei 8245. Então, atualmente, a que está em vigor é a lei 8245 de 91. E o senhor pode me falar quais são as locações previstas nessas leis, os tipos? A lei de locação, senhores, é uma lei muito complexa. Ela traz tanto direito material referente aos deveres e obrigações tanto do locador quanto do inquilino, certo? Traz a questão penal também, que a gente vai abordar em seguida. Eu já estava olhando algumas perguntas referente às garantias contratuais. Então a lei prevê algumas contravenções penais, certo? E ela fala um pouco também da parte processual. Como é que é a ação de despejo, como é o rito, como é que é o estilo, quais são as hipóteses da ação de despejo, enfim. E a lei traz... Ela fala também daquelas fraudes, né? Fraudes também contra Sim, ela é uma lei muito complexa. Qual ela é o número lei dela? 8245 de 1991. E, voltando aqui à pergunta do professor Washington, a lei prevê 3 tipos de locação. É a locação residencial, locação não residencial e a locação por temporada. Essas são as 3 modalidades de locação que a lei 8245 prevê para nós que trabalhamos no mercado imobiliário. Eu quero perguntar também, esse terceiro caso, locações por temporada. A gente, de vez em vez, escuta aí na grande mídia pessoas que são enganadas quando estão locando esse tipo, né, por temporada. Então, assim, o que essas pessoas podem fazer para evitar esse tipo de surpresa negativa? Perfeito, a gente vê muito, eu faço parte também do Cresce, inclusive queria mandar um alô especial para o presidente do Cresce que está nos assistindo, para o presidente Tibério Benevides. Benevides. Ao pessoal da mídia do Cresce, ao pessoal enfim, todos os setores lá do Cresce que eu passei aqui, o canal do programa Fatos Jurídicos para assistir. Doutor, só porque nós temos pessoas que não sabem o que é o Cresce. Diga aí para eles o que é o Cresce. O Cresce é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, ele é uma autarquia federal responsável pela fiscalização, né, e regulamentação dos corretores de imóveis em cada estado. Sim. Aqui nós temos o Cresce Ceará, que atualmente é presidido pelo presidente Tibério Benevides, e a gente tem feito um trabalho de fiscalização e combatendo os maus corretores. Quem são os maus corretores? São pessoas que não possuem a
a carteira de corretor e que exerce a função ilegal de corretor de imóveis. Tem muitos. Então, gostaria até de mandar um abraço para o pessoal da fiscalização, que está sempre fazendo um trabalho de norte a sul no estado do Ceará. Estive mês passado no Cariri, semana passada nós já estivemos em Canidé, Russas, enfim, próxima semana vamos estar em Horizonte fazendo palestra para os corretores de imóveis. Então, o CRES tem feito nessa gestão excelente trabalho em relação à fiscalização e trazer conhecimento para os corretores de imóveis. Uma perguntinha aqui que o pessoal já começou a perguntar é sobre um empreendimento chamado Hard Rock, certo? Que está sendo implantado em Paraipaba, certo? Inclusive, eu me lembrei, o professor Washington, quem comprou esse empreendimento, uma parte desse empreendimento, porque pelo que eu soube, não sei se eu estou enganado, a pessoa compra, ele passa, é uma temporada, né? Parece que tem direito a 12 diárias no ano. Aí tem alguns detalhes que ele tem que seguir, né? Assim, sim. Falando aqui da locação por temporada, uma das características da locação por temporada, que ela difere das demais trazidas pela lei, é que a locação por temporada ela tem um prazo de até 90 dias. Após 90 dias não é mais locação por temporada, é uma locação normal, certo? Na locação temporada, nós temos que ter muito cuidado, primeiro, com quem você está contratando. Geralmente é feito pela internet, é feito por aplicativo, e é muito interessante você saber com quem está do outro lado, né? Geralmente são falsos corretores, são contraventores penais, e isso pode trazer prejuízo a você e até mesmo a sua família. Vai passar férias aqui e acaba tendo um desgosto muito grande na sua viagem. Então, sempre interessante a pessoa se certificar quem está do outro lado nessa relação desse contrato, se é um corretor de imóveis, está pelo CRES, certo? E em relação ao Hard Rock, nós estamos agora, é um modelo que veio da Itália, multipropriedade, certo? Ela é fracionada com o tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, é um papo entre amigos aqui, não precisa de tanta formalidade. Sim. Vamos dizer que antigamente eu tinha uma casa de praia, certo? E antes, no começo, com a casa de praia, você começa a frequentar muito. Porém, com o tempo, você deixa de frequentar, os filhos vão crescendo, um vai para um lado, outro vai para o outro, os interesses já não são mais os mesmos. E aí muitas pessoas que compravam aquela determinada casa de praia ficavam no prejuízo. Tendo em vista que todos os meses tem a manutenção da casa, se for condomínio de praia, tem a taxa de condomínio, IPTU, a gente vai elencar aqui uma série de gastos rotineiros que teria. E aí surgiu a multipropriedade, vamos dizer, um caso que nós três compramos uma propriedade, dividimos, olha, de janeiro até abril vai ficar com o Apolo, de maio até agosto, setembro vai ficar com o professor Washington e depois vai ficar com o da Silvia. E aí a gente vai fazer o que a gente quiser. Nós seremos proprietários do mesmo bem naquela determinada fração de tempo. Eu posso alugar, eu posso... Então, isso é uma modalidade que veio na Itália, muito grande na Europa, Estados Unidos, e que está chegando aqui no Ceará. E no Ceará, ela tem Paraipaba, e quem comprou lá um empreendimento que vai passar, são 12 datas, se eu não me engano, o Sandro Meira Ritz comprou. Ele esteve, eu trouxe para ele apitar a final do Campeonato de Paraipaba, agora em 2018, e ele foi ver, tinha um corretor lá, mostrou tudo a ele levou para estudar lá em São Paulo, ele ia ver, né, lógico, se era tudo verídico e não tinha nenhum problema. E constatou que era mesmo muito correto e comprou. E pelo que ele me falou, ele comprou por datas. Sim, isso só... Aí ele escolhe a data, ainda tem essa possibilidade, né? A gente vê que isso só traz benefício
tanto para a indústria imobiliária, quanto para o corretor, quanto para aquele... ele mora em São Paulo, se eu não me engano. Ele está no Rio agora. Está no Rio. Ele não tem condições de passar todos os dias aqui para usufruir. Então ele vai ter condições de ter um imóvel aqui no Ceará. Quando ele vier. Para usufruir e ainda não ter o gasto que ele teria se fosse só dele, como teríamos uma visão anteriormente. Então esse é o fenômeno da multipropriedade que vem crescendo cada vez mais. Pois é, vem crescendo mesmo, assim, porque eu tenho um cunhado que é italiano e aqui em Fortaleza também, aqui na praia, aqui na região de praia, ele tem nesse sistema aí também uma propriedade que é alternada, hard rock também, né? E é bom ficar atento aí os nossos internautas que está chegando esse período de alta estação e é justamente nesse período que aumenta a oferta nas redes sociais de locações temporárias, né, doutor? Sim. E é preciso ter cuidado. Bom, aproveitando aí o que o Dacildo falou da Paraipaba, eu vivenciei uma situação e eu queria que o senhor me tirasse a dúvida. Eu quero saber se é possível uso capião em terreno de marinha. Não. O terreno de marinha é um dos terrenos que é da União, né? E terreno público, sendo da União, não nem é do possível. Município, né? Nem do município, nem do Estado, nem União, não é possível fazer a uso capião. Pois é, porque eu presenciei isso, né? Inclusive eu contestei na época o que eu li, porque eu conheço aquela região, e eu vi lá um advogado que estava representando um grupo imobiliário aqui, que eu não vou dizer o nome por enquanto, que eu não sei como é que anda o processo, mas eu li, eu olhei por cima lá, eles vieram conversar comigo, e se eu tenho um terreno de marinha e um terreno vizinho não alguma coisa está errada. Né? E aí a pessoa me falou que não, porque era um terreno de uso capião especial. E eu contestei. Só que aí eu fiquei naquela... deixei a coisa passar, né? Então, descobri depois que não se pode devidamente, então eu estou pressupondo que se esse rapaz na época me apresentou uma escritura pública, essa escritura pública está furada e esse cartório ele pode ser punido por ter feito isso. Pode, doutor? Até pode ser punido pela corregedoria, certo? Inclusive esse que ele falou, uso capião especial, nós temos mais de 20 tipos de uso capião. E uso capião especial são para imóveis urbanos de determinada metragem, são imóveis pequenos, destinados exclusivamente para a área residencial. Principalmente sendo em área pública, com certeza não haveria possibilidade de haver esse uso capião. Olha, tem perguntando o seguinte, essa lei 8245 de 91, ela se aplica a todos os imóveis e possui alguma restrição, doutor Paulo? Pronto, Dacido, essa aqui é uma excelente pergunta, certo? Muitos acreditam que qualquer imóvel, tanto urbano quanto rural, poderia se aplicar à lei 8245. Porém, a lei de locação, ela só se aplica a imóveis urbanos, certo? Aos imóveis rurais, eles serão regidos, né, pelo Estatuto da Terra. Agora, existe uma diferença de imóvel, você, internauta que está nos acompanhando, existe uma diferença de imóvel urbano e um imóvel rural, certo? Aqui para a lei de locação. O imóvel urbano é aquele que você vai destinar, tá? Aquele imóvel para uma moradia ou para um comércio. Já o imóvel rural é aquele imóvel que vai ser destinado para agropecuária, pecuária, enfim, mais para essa parte, vamos dizer, do globo rural, que a gente vê do globo rural, né? Então, eu posso muito bem ter um imóvel na Serra de Guaramiranga, né? Que aparentemente seria uma zona rural, mas sendo ele a destinação dele residencial, então se aplicaria a lei de locação. Bom, eu quero falar também aqui, agora vou dizer, eu tenho uma irmã que é corretora de imóveis, credenciada da OG Imobiliária, e se você estiver aqui por Fortaleza procurando essa imobiliária, com certeza lá é quente lá, né? E também quero agradecer a audiência do nosso internauta André Morrevi, que tem um portal Artes e Vips, que é muito visto. Sim. O André Morrevi, ele é um estudante de Direito também. Eu sei, inclusive na Estácio. Pronto, exatamente. Eu já fiz uma disciplina com ele, o André, abraço para o André. E o André, ele tem uma influência na nossa mídia também, nacional e internacional, e está nos ouvindo e
aprovando o programa, viu, Daci? Mandando um abraço para você também aqui. André Morrevi, meu filho, grande abraço, você mora no nosso coração aqui. Bom, doutor Paulo Scherer, eu quero perguntar outra coisa aqui, que isso foi gente que me perguntou isso antes de vir para cá. Bom, são fatos que acontecem com as pessoas aí simples do dia a dia. O contrato verbal, certo? Aconteceu um caso aqui perto da gente aqui da Cidade, Sim. em que foi feito um contrato verbal e a pessoa me falou que a dona do imóvel, viúva, colocou o imóvel para vender sem falar com a pessoa que está alocando. Então, a pergunta é o seguinte, ela deveria, o contrato foi verbal, então a pessoa que está, ela perde o direito de comprar? Certo. Ou não? Boa pergunta, tá? Em relação ao contrato verbal, muitas pessoas acham que não existe a hipótese de ter um contrato verbal. Porém, a lei não adota tanta formalidade. Você pode ter um contrato de locação tanto verbal, certo? Quanto escrito. Em relação a esse direito que ela está falando, se trata do direito de preferência, tá? O que é o direito de preferência? O direito de preferência é o proprietário tiver uma intenção de vender aquele imóvel que está sendo locado, ele tem que primeiramente notificar o inquilino para saber se ele tem interesse de venda, se ele tem interesse para comprar aquele imóvel. Não tendo interesse, aí o proprietário pode passar para um terceiro interessado. Porém, antes de vender, esse que é o direito de preferência. Tem que perguntar ao inquilino se ele tem esse desejo, se ele tem essa intenção de comprar o imóvel que está sendo locado. E aproveitar esse gancho aqui, ó, quanto ao valor da locação de um determinado imóvel, a lei fixa valores ou parâmetros? É o Ricardo que está perguntando lá em Guaiúba. Joia. Ricardo, a lei não fixa parâmetros, certo? Inclusive, nós passamos há uns 3 anos atrás, passamos por uma dificuldade no mercado imobiliário. Então, muitas pessoas que possuíam imóveis em condomínios, para não deixar o imóvel parado por conta do condomínio, às vezes condomínio muito alto, alugaram imóveis até com um preço mais abaixo do que o próprio condomínio, justamente para não ter que arcar com o condomínio. Então, esse mito que diz que existe uma tabela de valores de locação, não tem, certo? A lei não traz. O que pode ter são alguns parâmetros para a gente ter uma noção em relação a 3 quartos, 2 quartos, em relação à localização. Mas não existe nenhuma tabela, nenhuma fixação em relação aos valores, tanto de aluguel como de venda. Lógico que você vai alugar um apartamento lá na Beira-Mar e vai alugar um lá na Calcaia, por exemplo, né? Vai haver uma diferença, né? Dos valores. Por mais que tenha a mesma quantidade de dormitórios, mas vai haver por conta da localidade. E pode ter até a mesma qualidade, o mesmo tamanho, né? Mas a localização, no caso, pesa muito. A localização ainda, localização e segurança é um dos fatores que pesam mais na hora de vender ou de locar um imóvel. Apesar de que a segurança também hoje a insegurança está em todo canto. Está em todo canto. Bom, outra pergunta que também fizeram aqui no nosso dia a dia é o seguinte: hoje nós vivemos uma crise econômica muito grande e muita gente está impossibilitada, inclusive, de pagar o condomínio, né, do prédio em que mora e tal. Então, a pergunta que eu quero fazer, você também sabe, eu moro em casa, né, filho? Me livrei de condomínio, viu assim? Então é o seguinte: se uma pessoa que atrasa o condomínio, doutor Paulo, a Paulo Scherer, Paulo Scherer, Paulo vem da tecnologia, né? É uma pessoa que atrasa o condomínio 2, 3 meses. Hoje, essa pessoa, o síndico pode cortar as necessidades básicas dessa família, como água, alguma coisa, dentro da lei ou não? Não pode haver esse corte, certo, professor Washington? Inclusive, já há penalidades, certo? Existe uma multa de 2%, que é prevista pelo Código Civil, e o condomínio pode entrar com a ação de execução justamente para executar aquele imóvel. Aquele imóvel pode ser objeto de satisfação da dívida. Então, há meios jurídicos legais para que se haja a resolução
daquela inadimplência. No caso, seria uma execução do título extrajudicial, né? Assim? Sim, se trata de uma taxa condominial, né? Você entra judicialmente com ação de cobrança. Vai ser protestado, vai haver a negativação e você pode, indo até mais além, se o processo for bem mais além, indo até a leilão, o próprio imóvel. O próprio imóvel, né? É como também, aproveitar que falou nesse detalhe do condomínio que pode levar ao leilão do imóvel, o IPTU também, né? Pode IPTU também. Está na lei agora. Artigo 792, se eu não me engano, né? Inclusive, essa é uma exceção, porque poderia alegar, não, mas é um bem de família. Não, mas a lei que trata sobre a disponibilidade de bem, que é 8.009, no artigo 3º, ela dá a exceção. E tanto o bem de quem está devendo taxa condominial como do fiador, que é uma das garantias da locação, ele não pode alegar o bem de família. Então, pode ir sim a ser executado. Bom, uma pergunta assim, doutor Apolo Scherer, a vaga de garagem também se paga pelo IPTU, na vaga de garagem no condomínio? Depende. E nós temos vagas de garagem, tem 2 tipos de vaga de garagem. Quando você compra o imóvel, a vaga de garagem, por exemplo, existem edifícios, condomínios, que elas são soltas, elas são aleatórias. Porém, há vagas de garagem que tem a matrícula, né? A própria vaga de garagem autônoma tem a matrícula e aí é cobrado o IPTU. Ninguém está livre do pagamento, né? Não está não. Bom, outra pergunta também, que eu tenho curiosidade, e já tem muitos casos aqui na região da gente, eu estava conversando com o pessoal que a gente ia falar sobre o tema, e muita gente perguntou o seguinte: professor, pergunte lá, a doutor Apolo Scherer, o seguinte, eu tenho uma casa que é de família, de tradição, e essa casa não tem escritura. Já estamos na 2ª geração. O que é que eu faço? Que eu não tenho dinheiro. Diz assim, como é que eu faço para fazer uma escritura para essa casa? Quer dizer, já estou na 2ª geração e a casa não tem escritura. Então, o que é preciso, você que está nessa situação? O doutor Apolo Scherer vai falar para você o que é que você tem que fazer. Pronto. Existe uma diferença entre a matrícula e a escritura, né? O principal é que você tem a matrícula. Tendo só a escritura, você só tem a posse do imóvel. Você não tem um domínio do imóvel. Existe essa diferença de posse e domínio. Com a matrícula, você fazendo o registro na matrícula, no cartório daquele imóvel, você tem o domínio, certo? Que é a propriedade do imóvel. Você apenas tendo ou a escritura ou não tendo nenhum papel, como o pessoal diz, não, só é contrato de gaveta. Você aí só vai ter apenas a posse. Uma das formas de se regularizar para que a pessoa tenha um domínio seria entrando com o uso capião. E aí, referente ao uso capião, você tem que ver cada caso para ver qual modelo de uso capião se adequa àquela circunstância. Então essa pessoa que nessa situação, ela tem primordialmente que ter um advogado para fazer esse processo? Sim, sim. Esse processo ele é demorado? Não, hoje nós temos, sai um pouco da memória a lei, certo? Porém nós temos o uso capião extrajudicial, que se faz através de cartório, certo? É mais rápido então, que ela é um pouco mais rápido e mais sério. Ok, sobre o fiador, o doutor Apolo, é o seguinte, o fiador, se a pessoa for casada na comunhão parcial de bens, né, tem que ter a assinatura do cônjuge, não é isso? No caso, se o cônjuge não quiser fiar, não quiser assinar, tem como aquela pessoa ser fiador? Vamos lá. Tem uma súmula do STJ, certo? Que diz que se você contratar uma pessoa para ser fiador, precisa da assinatura do cônjuge. Tá? Porém, se você sendo locador e se depara com uma situação dessa, né, aconselho a não realizar esse contrato de fiança, que vai trazer problemas com certeza futuramente. Saiu uma pesquisa no Secov do Rio de Janeiro, certo? Que hoje ainda a garantia que é mais utilizada é a fiança. Justamente pelo fato de ser menos onerosa. Você vai fazer a caução, você tem que depositar uma determinada quantia em dinheiro, você vai fazer o seguro-fiança, tem que dispor de uma determinada quantia em dinheiro. Já o contrato com o fiador não, basta uma caneta e um papel para assinar que esse contrato vai ser realizado. Porém, é necessário o aval do cônjuge, do fiador.
Mas dependendo de como ele seja casado, né? Não, independente. Não? Independente. Para você ter, Dacil, muitos contratos, o pessoal diz que ser fiador é o primeiro passo para uma inimizade, não é? Então, um dos motivos, dos fatos primordiais que o pessoal tem, que os contratos dão errado, vamos dizer assim, é porque o contrato não é bem elaborado, certo? Primeira coisa de tudo, pergunte se o fiador é casado ou não. E, se for casado, tem que ter obrigatoriamente a assinatura do cônjuge. E eu faço mais. Eu coloco o cônjuge também do fiador para ser fiador também. Porque, pessoal, o fiador nada mais é do que um garantidor do contrato de locação, certo? Ele não é o devedor. Ele só vai ser devedor caso o inquilino não pague, tá? Então, eu tenho que trazer um fiador que tenha uma garantia suficiente, certo? Para que, uma eventual inadimplência do inquilino, ele satisfaça a dívida. Se eu pegar um fiador que não tem a assinatura do cônjuge, vai ser mesmo que nada, certo? E se eu pegar um fiador que não possua nenhum bens, para que serviu aquela garantia? Não vai servir praticamente de nada. Então, para você pegar um fiador, você tem que ir atrás, saber se está com o nome sujo, tem que ir no SPC Serasa, tem que ir atrás dos processos, se tem processos contra esse fiador, se ele possui um bem, imóvel, né, para dar de garantia. Isso é uma que atualmente vem trazendo alguns prejuízos, justamente porque algumas pessoas não sabem fazer um contrato de locação com o fiador. Tem que ter muito cuidado quando for fazer um contrato de locação com o fiador. Então hoje a gente percebe, pelo menos a gente vê as placas quando passa na rua, diz assim, locação direto com o proprietário. Não sei o que está acontecendo, não sei se é a crise que está tirando as pessoas das imobiliárias, não sei se isso repercute, mas bom, eu queria saber o seguinte, doutor Paulo Scherer, essa lei, ela é extensiva a todos os tipos de imóveis na zona urbana ou na zona rural? Ou ela é específica ou tem leis diferenciadas para a zona urbana e zona rural? Essa é uma lei que é justamente para imóveis urbanos, porém a lei de locação, ela define imóvel urbano não como a localização, se está na parte urbana ou rural. Ela define imóvel urbano sendo aquele destinado à residência ou ao comércio. Já imóvel rural é aquele destinado à agropecuária, pecuária, enfim. Esses imóveis são regulados pelo Estatuto da Terra. Ok, só mandar um alô aqui, Marquinhos Silva de Aguaruana, está parabenizando pelo programa, Genilson Matias, Dr. Cláudio Tamaturgo, ele é fisioterapeuta, e também o Gutenberg Marquezini. Ele está perguntando o seguinte: se é o inquilino, quem tem um imóvel, se ele quiser alugar sem fiador, pode? Pode. É dele, né? É dele. Mas a lei, como é o nome dele? Gutenberg, um grande abraço. Gutenberg, a lei traz algumas hipóteses, está lá no artigo 37, algumas hipóteses de garantias que você pode utilizar, entre elas a caução, o fiador, seguro-fiança, enfim, traz um rol, certo, de possibilidades para você pedir na hora da contratação. Não necessariamente você precisa pedir um fiador, você pode pedir uma caução, você pode pedir um seguro-fiança. Sempre é interessante do locador pedir alguma garantia, né? Essa calção, como você falou, doutor, essa calção, ela pode ser qualquer valor, pode ser um percentual sobre a prestação ou sobre um ano? Como é que funciona essa calção? Muito cuidado, uma excelente pergunta, Dacildo, que eu vejo no dia a dia, corretores, vejo imobiliárias fazendo esse tipo de erro, e é um erro muito grave. Sim. Lá no artigo 38, parágrafo 2º, ele fala justamente da caução em dinheiro. A caução em dinheiro, pessoal, só pode ser até 3 vezes o valor do aluguel. Eu vejo no dia a dia imobiliárias pedindo 5, pedindo 6 vezes o valor do aluguel. E a própria lei de locação, no artigo 44, ela trata como uma contravenção penal. Solicitar mais de uma garantia, solicitar valores exorbitantes, isso se trata de uma contravenção penal. Então,
para ficar claro para o nosso amigo internauta que vem nos acompanhando, a caução em dinheiro ela só pode ser até 3 vezes o valor do aluguel. A caução em dinheiro, uma outra observação, ela é para ser depositada numa caderneta de poupança, tá? E ao final do contrato ela é restituída ao inquilino com os índices da poupança. Mas muitos fazem assim, que eu já vi. Ele pega as 3 mensalidades, bota no bolso. Eu já vi, eu não sei se ele oficializa, né? Mas já vi pessoas bota as 3 mensalidades no bolso, aí diz assim, não, quando você for sair, você fica 3 meses sem pagar. Ocorre isso em alguns momentos, doutor? Isso é bem comum, Nacil, bem comum. Porém é errado. Errado. Vou te dizer justamente por que é errado. A caução ela é uma garantia da estrutura do imóvel, certo? Vamos dizer que eu estou deixando para o inquilino, estou dando meu imóvel para o inquilino, um imóvel com a parede pintada, com um sistema hidráulico todo ok, com um sistema elétrico todo ok, enfim. Vamos dizer que lá faltando os 3 meses, eu abato, vamos dizer, abate a caução no valor do aluguel e no final, no último dia, o cara vai me entregar o imóvel está todo acabado, o imóvel está todo deteriorado, está com problema na parte de elétrica, parte hidráulica, e aí, como é que eu vou, pelo menos, ter alguma garantia? Justamente a caução foi dada no começo do contrato para garantir a estrutura do imóvel. Então, um inquilino uma vez já me pediu isso, eu não posso, não porque eu estou duvidando de você, mas aqui é uma organização da empresa. Tem que ir para o banco, o valor X. O valor X tem que ser depositado na caderneta de poupança. No final do contrato, por isso que é muito importante, Dacil e amigos internautas, muito importante fazer a vistoria inicial. Quando você vai entrar no imóvel, você tem que fazer uma vistoria completa. Não pode ser uma vistoria superficial. Tem que fazer uma vistoria completa. Se tem um azulejo rachado. E fotografa, e filma, faz tudo. Hoje em dia a gente tem um telefone. A gente pode tirar foto, a gente pode fazer, filmar, pode fazer o que quiser. Ainda assim eu faço um termo escrito. Que justamente, pessoal, você que trabalha nessa parte de locação, você fazendo uma vistoria bem feita, você vai tirar 60% da dor da sua cabeça. Porque os problemas maiores do contrato de locação é no término do contrato de locação. Às vezes é um imóvel que o locador está recebendo um imóvel e está com um problema na parede, que está com um problema no teto, e é justamente com aquela termo de vistoria que foi feita no início do contrato que você vai dirimir todas essas dúvidas. Certo. Então, outra coisa aqui, que também estava aqui pensando, é o seguinte, qual é o momento, quando eu vou comprar um imóvel, qual é o momento que eu tenho que começar a pagar o IPTU? Porque, se não me falha a memória, existe um imposto chamado ITBI. Então, depois que você faz o ITBI, acho que é o imposto de transmissão de bens, uma coisa assim, se falha a memória. Certo. Então, qual é a hora que o cara vai ter que pagar esse PVA? Professor Washington, IPVA não, IPTU. Professor Washington, isso depende muito do contrato, né? Existe a prática usual e a regra. A regra geralmente é quando você paga o ITBI, você já adquire a propriedade e você já vai pagando o IPTU. Porém, há contratos e contratos. Eu posso muito bem estipular um contrato. Contrato é um acordo de vontades, certo? Que eu posso estipular que o IPTU eu vou pagar após 1 ano do repasse, após 2 anos, enfim, isso depende muito de cada compra. É igual o IPVA, que você falou do carro. Às vezes a gente compra um carro, a concessionária diz, olha, 2019 tu já não se preocupa mais. Então, isso vai depender muito de cada contrato. Certo. Outra coisa que também eu fico aqui pensando, agora eu já estou com minhas divagações aqui, pensando sobre a ocupação do solo, né? Que está ligada à lei orgânica do município. Mas eu li recentemente, eu não sei qual foi esses jornais aí, oficiais do dia, falando sobre um problema no tamanho da quantidade de andares nos edifícios ali na beira-mar, na avenida principal aqui de Fortaleza.
essa lei também regula essa perspectiva ou é uma coisa municipal mesmo? Todo município com mais de 20 mil habitantes, ela possui a lei orgânica e possui também o plano diretor de cada cidade, né? Nós, só para dar uma melhorada no nosso bate-papo aqui, nós fomos a Aracati e a grande chateação dos corretores de imóveis lá, certo? É em relação que a lei orgânica e o plano diretor estabelece que só pode construir apartamentos até 3 andares. Ou seja, Aracati, que é um polo turístico, né, que você tem Canoa Quebrada, enfim, inúmeras praias lindas ali, está tendo a faculdade, colocaram uma faculdade agora lá em Aracati, né? Estão querendo levar o S para, ou seja, vai ser um polo estudantil e que só pode construir apartamentos até 3 andares. Isso aí prejudica muito o crescimento da cidade. Já em Fortaleza, existem algumas áreas que o poder público delimita, né, a altura dos prédios. Na beira-mar, próximo também ao aeroporto. Existe mais em questão a própria segurança daqueles moradores que estão ali ao redor. Imagine um prédio de 20 andares ao redor do aeroporto. O barulho, né, do avião. O barulho do avião. Então você vê ali também que há 10 anos atrás, ali pelo Austin Soares, nem tinha apartamento de 10 andares, me lembro, e tinha um apartamento ali próximo ao antigo Parque Recreio, que foi embargado por conta que seria uma rota de avião. Rota de avião. Então, isso vai mudando, pode ser que mude, certo? Porém, ali na beira-mar, realmente existe um limite, se eu não me engano são 20, o internauta pode até me corrigir, tá? Mas isso é mais por interesse público. Interesse público são feitas essas normas para que se tenha uma convivência melhor. Bom, outra coisa também, eu estou aqui pensando na parte prática aqui, de muita gente que conversou comigo dessa semana que a gente ficou falando do programa. É o seguinte, eu fiz um contrato de locação formalizado e aí eu perdi o emprego. Essa perda do emprego, ela vai implicar, logicamente, um efeito negativo, a pessoa não vai poder honrar o compromisso. Então a pergunta é essa, a pessoa que perde o emprego, ela pode chegar com essa formalidade que foi assinada e dizer, olha, não posso pagar, vamos romper esse contrato, ela pode fazer isso? Bem, vamos pensar também pelo contrário. Vamos dizer que a pessoa, ao invés de perder o emprego, ela foi colocada num cargo maior, colocada num cargo para receber 2 vezes mais o que está recebendo. O locador pode pedir para que seja aumentado o valor do aluguel? Não. O locador não tem vamos dizer, interferência alguma pela perda do emprego. Infelizmente é algo negativo, né? Não só mas para a sociedade em si, vai impactar com certeza no contrato de locação, porém o locador não tem culpa nenhuma. O que pode acontecer todo contrato de locação, existem as multas contratuais, caso seja quebrado o contrato. O artigo 4º da lei de locação, ele diz que há uma multa por quebra contratual, proporcional, tá? Mas o fato em si do inquilino estar desempregado não dá o direito dele de quebrar o contrato. Assim também como outras perguntas, olha, já foi assaltado 2 vezes, isso aí faz... Não, isso não... O assalto hoje em dia é praticamente o nosso cotidiano. A gente sabe que sai de casa, mas não sabe se pode voltar, infelizmente. Nesse caso do assalto, eu fiz uma pergunta aqui com o Rafael, no mesmo que ele teve aqui. Sim. Rafael Ramos? Rafael. E aí a gente conversou aqui, eu até brinquei, nos direitos, nas garantias individuais que está na Constituição, nós temos direito à segurança. Se nós somos assaltados, o Estado é o culpado. Se nós sofremos um furto, o Estado é o culpado. A gente não pode dizer a questão da habitação, da moradia, né? Mas tem outro caso também, que eu fico aqui lembrando coisas práticas, e me veio aqui o seguinte, eu estava aqui que é tanta coisa que vem na cabeça. Eu estou à disposição, se quiserem até amanhã na hora do então, esporte espetacular, estou à disposição. O internauta aqui mandou sobre locação no shopping center.
Eu gostaria da explicação do doutor Apolo Scherer sobre locação no shopping center. Diz que é uma burocracia enorme. Como é que funciona, doutor? Vamos lá. Em relação à locação do shopping center, a lei de locação, a lei 8245, o legislador, que é o Silvio Capanema, eu tenho livros e mais livros do Silvio Capanema, para mim é um dos maiores juristas daqui e ele que foi um dos autores da lei. Porém, nessa parte da lei de locação, ele colocou lá no artigo 54, como se fosse assim, se virem. Ele colocou nada mais, nada menos que tanto o locador como o inquilino são livres para pactuar o contrato de locação, ou seja, se virem. Agora, existem algumas peculiaridades da no contrato de locação no shopping center, existem realmente algumas peculiaridades. Por exemplo, res esperata. Você sabe o que é res esperata? Res esperata é o que o shopping cobra quando o inquilino, o lojista, entra no shopping. Por exemplo, vou dar só uma dica aqui para vocês, um exemplo para vocês. Eu vou agora para o aniversário de criança, agora à noite. Aonde é que eu vou? Eu vou no shopping. Eu não sei nem o que eu vou comprar para a criança. Se vai ser roupa, se vai ser brinquedo, vai ser... Mas eu vou no shopping, né? Por ter comodidade, por ter opção, depois eu vou querer uma alimentação, tem a parte da segurança. Então, o shopping cobra do lojista o res esperata, que é justamente na fundamentação do shopping, olha, você vai colocar aqui e eu já estou te dando clientes. Não é clientes que você está trazendo. Eu trago clientes. São clientes que só por você estar aqui você vai ganhar, porque eu dou toda uma estrutura de estacionamento, dou toda uma estrutura da parte de alimentação, dou estrutura, enfim, ar-condicionado. Então, o shopping cobra essa denominada res esperata. Também tem o fundo promocional. O que é o fundo promocional? A gente vê... Dia dos Pais está chegando agora, com certeza algum shopping vai colocar um carro, um Corolla, vai colocar ali, e a gente acha, olha como o shopping é bacana, tá dando aqui de promoção, mas ali quem paga são os lojistas. Os lojistas fazem um fundo promocional, certo? E é depositado, depende se é por mês a mês, enfim, até que compre aquele veículo para ser ofertado, para trazer mais publicidade, para trazer mais compras ao shopping. Então, shopping center, existem várias peculiaridades, como por exemplo, 13º aluguel. No shopping center existe 13º aluguel. O mês de dezembro é o mês que há uma rotatividade maior no shopping, por conta do Natal, né? Final de ano. Eu tenho um amigo num shopping aqui em Fortaleza, eu não vou dizer qual é o shopping, e nem quem é o amigo, porque senão o pessoal vai saber quem é. Ele me disse que ele comprou um espaço lá para colocar um determinado comércio e não é dele. A palavra dele foi essa, não é dele. Ele acha porque o que ele paga, é tanto do dinheiro que ele paga, esses nomes aí que você falou, res esperado, taxa promocional, 13º. É tanta coisa, eu vou dizer, viu, que por isso que as coisas no shopping são caras, né? São caras. Uma coisa que eu vi numa palestra que é muito interessante. Shopping não é para amador. Shopping é para quem já tem uma estrutura empresarial forte, né? Você vê ali, por exemplo, o Iguatemi. Você não vê ninguém no Iguatemi na hora do almoço fechando a loja que é para almoço. Não. De jeito e maneira. É algo inteiramente profissional, né? Você não vê no Iguatemi nenhum vendedor tirando do manequim alguma coisa, não vê vendedor comendo ali na loja, que em outros cantos a gente vê, geralmente, né? Principalmente na hora do almoço. Vou dar uma fechada aqui para a hora do almoço. E quando o shopping é algo profissional, não é feito para amador. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta igual que eu estou lembrando também, que passou por mim, que a dúvida também de muita gente deve ser. Eu me interessei por um imóvel ali no centro da cidade, na General Bezerril. Eu fui falar com uma pessoa e ela disse assim para mim, olha, não, eu estou vendendo só a chave, certo? Que é um prédio da prefeitura. E aí eu queria que o senhor explicasse aí o que significa isso. Quer dizer, a pessoa diz, eu quero vender só vendo a chave. E o prédio da prefeitura, né? O que é isso? Vamos lá. Primeiro, ele não pode vender um prédio que é da prefeitura, são bens públicos, né? Primeiro ponto seria isso. O que ele tem? Ele possui a posse. Ele possui a posse do imóvel, que é diferente do domínio.
Ele não é proprietário. Transfere a posse, né? Ele vai transferir a posse. Então, essa chave é essa posse que ele tem. Algo Porque simbólico. ele paga uma anuidade para usar, então ele faz a transferência que chama chave. Na verdade não é chave, né? Não, é algo simbólico, né? Certo. Mas é uma atividade legal? É uma atividade ilegal. Ilegal? Ilegal. Se ele está usando bem público, desvirtuando da finalidade, não sei se é esse caso, mas se for utilizando o imóvel público, tirando a finalidade do imóvel público, né? Isso se trata de uma prática legal. Mas assim, ele diz, a pessoa fala, não, só vende a chave porque esse prédio é da prefeitura, mas é uma área comercial. Por exemplo, outro exemplo, aquele Mercado Central, ali tem uma associação de locatários. Certo. Então o que acontece? Ali, quando a pessoa também quer vender um ponto daquele, ele transfere a posse. Faz a cessão. Faz a cessão. Então nesse caso. Aí é legal. É isso que eu estou dizendo. Sim, nesse caso é legal. Aqui não, só posso vender a chave. E documentado, né? Documentado, sempre com um contrato. Porque se tem uma associação de locatários, bom, eu pensei, por isso que eu fiquei nessa dúvida aqui, porque foi recente essa pergunta que eu fiz. Certo. Que foi uma consulta que eu mesmo fiz. Não, aqui a gente só vende a chave. E eu sei que aquela região ali, toda ali, Sim. é muito esplética da prefeitura. Sim, até porque o Mercado Central, quando você coloca uma loja, você vai adquirir um fundo de comércio. Né? E aí você vai pagar exatamente pelo fundo de comércio, que já tem aquela clientela, já tem aquele pessoal que sabe que em determinado ponto de venda é ali que vai vender no melhor preço, é ali que vende tal objeto, enfim, existe o fundo de comércio. Pô, então se é um ponto comercial e o cara está repassando, isso é legal. Isso é legal, isso é perfeitamente legal. Pronto. Elano Moraes, mandando um abraço para o professor, nosso professor, saudação aí o pessoal que está no programa. Ele é lá da Parangaba, viu? Turno da tarde, Rio Direito. Elano Moraes. Que bom, menino, Tá assistindo? Tá assistindo? Legal. Ele perguntando o seguinte, no contraponto do inquilino deteriorar o imóvel locado, se o mesmo faz uma melhoria significativa acima do depósito de garantia, que é a caução, o locador pode pedir a restituição da diferença? Isso é uma dúvida frequente nos contratos de locação. Um grande abraço ao pessoal da Parangaba que está nos assistindo e ouvindo. Em relação às benfeitorias, certo? Existem benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. Isso que é o que o Código Civil nos traz. Por exemplo, agora vai depender de cada caso. Geralmente, os contratos de locação, ele diz o seguinte, olha, o locador, ele pode muito bem dizer assim, olha, qualquer benfeitoria que o inquilino for fazer é de total responsabilidade do inquilino. Isso pode acontecer. Justamente, pessoal, porque o contrato de locação ele rege por um princípio. É um princípio da autonomia das partes. As partes pode perfeitamente estipular normas entre elas para se colocar no contrato de locação. Então, caso no contrato de locação venha dizendo que até mesmo uma infiltração, que em regra, tá, é de responsabilidade do locador, do proprietário, mas se estiver estipulado no contrato de locação que uma infiltração qualquer seja responsabilidade do inquilino, ele não vai ter condições de pedir a indenização futuramente, porque está previsto no contrato. Então, nesse caso aí, eu teria que analisar cada contrato. Tem que ver cada contrato para isso aí. Você quer falar, Dacildo? Mandaram um vídeo aí para nós, perguntando. Pode Vamos botar? Manda aí. Grande Dacildo, demais membros da mesa, é uma honra participar desse renomado programa e ao ponto que eu faço a seguinte indagação: quem é o responsável para pagar o IPTU? O locador ou o locatário? Gostaria que o Dr. Apolo Scherer esclarecesse esse ponto e que eu acho de grande relevância para a população e principalmente para os locatários que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos e espero da próxima vez poder estar aí presente com vocês. Um abraço. Joia. Nosso amigo Jesus, ele é também graduando em Direito bacana. E trabalha no ramo de imobiliário. Bacana. Jesus, um grande abraço. Obrigado aí pela presença, né, e pela pergunta. Muito bacana. Espero que na próxima que eu esteja por aqui, você esteja por aqui também. Ele é de Nova Russas. De Nova Russas. Um grande abraço também pro pessoal de Nova Russas.
Tá? Em relação ao IPTU, excelente pergunta, BR. Aqui só está tendo boas perguntas, perguntas do dia a dia, perguntas práticas, isso é muito interessante, muito interessante. Em relação ao IPTU, Jesus, o IPTU, a regra é de responsabilidade do proprietário, certo? A responsabilidade do IPTU é do proprietário. Porém, como eu estava falando aqui, o princípio que rege um contrato de locação é o princípio da autonomia das partes. Pode muito bem, eu aqui, o professor Washington, eu sou o locador, estou aqui com a dificuldade, eu queria que você pagasse tudo, pagasse também o IPTU. Pode ser sim, o professor Washington concordando, não tem por que ser impeditivo. Então, o professor Washington passa a ser responsável pelo pagamento do IPTU. Colocando sempre no contrato, expressamente no contrato. Perfeita pergunta, viu, Jesus? Um grande abraço aí pro pessoal da Estácio, da Parangaba. Ele é do centro. Do centro. Um grande abraço tanto pro pessoal da Parangaba, do centro e de Nova Russas. E também lá da Moreira, né? Todo mundo junto, bacana. Bacana. Bom, eu aproveito nesse raciocínio, que é bem prático, o seguinte: eu fiz um contrato de locação com atualização automática, de renovação automática. Certo. E aí o locador, ele colocou um aumento exagerado. Eu posso reclamar disso? Pode reclamar. Pessoal, existe uma diferença muito grande, certo? De correção do aluguel e revisão do aluguel. São coisas totalmente diferentes. Vamos começar. Já tinha uma pergunta aqui sobre isso. Já tinha uma pergunta, então a gente já emenda aqui com essa daí. A correção do aluguel, ela é feita anual, tá? Ela é feita através do índice oficial. Você pode escolher o INPC. Não existe uma regra. Você pode escolher o INPC, Geralmente o mercado adotou o IGPM. Mas pode ser, desde que seja um índice oficial, certo? Então essa é a correção. Justamente a correção é para devolver ao valor do aluguel o que a inflação tirou. Então a correção é ligada à inflação, é para devolver aquele valor do aluguel o que a inflação tirou. Vamos dizer que eu alugo hoje um apartamento de R$500 ali na Messejana. Com certeza daqui a 3 anos, 4 anos, R$500 não vai ser os mesmos R$500 de 4 anos atrás. Então, a correção, que às vezes, geralmente é utilizada pelo IGPM, tá? Ela é justamente para devolver ao valor do aluguel o que a inflação tirou. Diferente da revisão. A revisão, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um imóvel, uma casa, e na frente tem um terreno, certo? E nesse terreno constrói uma praça. Com certeza esse imóvel vai se valorizar. Construído uma praça, vai se valorizar. Então, pode que o locador pedir um aumento do aluguel, certo? Por conta da valorização ali na beira-mar. Agora, com essa reforma que está havendo na beira-mar, com certeza vai valorizar mais ainda o que já é valorizado ali na beira-mar. Por outro lado, vamos dizer que a gente tem uma casa e na frente se constrói um viaduto. Sim. Então, despenca o valor do aluguel. Algo que seria de R$2.000, o aluguel, pode ter certeza que vai cair até se duvidar, pela metade. Então, existe essa diferençazinha entre a revisão do aluguel, que é relacionado a fatos que ocorrem no imóvel. Às vezes, por exemplo, a crise que nós tivemos em 2016, eu possuía imóveis que eu alugava salas comerciais de R$1.900, eu tive que baixar para R$1.500, R$1.400, porque eu ia deixar o imóvel parado. Né? Então a gente tem que ir de acordo com o mercado. E o mercado imobiliário, pessoal, é um mercado muito frenético. Ele sofre reflexo, tanto em determinada crise econômica, crise política, isso vai refletir imediatamente no mercado imobiliário. Então a gente tem que estar sempre se situando, onde é que seria mais interessante deixar o imóvel do jeito que está, ou abaixar para ficar de conformidade com o valor do aluguel. Enfim, isso é a diferença que muitas pessoas, muitos corretores, advogados, locadores, administradores têm essa dificuldade. Existe a correção
do aluguel, que é o IGPM de prática que a gente adota, e existe a revisão do aluguel. Quando acontece algo, um efeito, uma diferença, às vezes a gente tem uma sala comercial num ponto e ao lado constrói um baita prédio comercial com salas novas, equipadas, enfim, então com certeza vai cair um pouco mais aquele que está mais antigo. Olha, o Júlio lá de Juazeiro do Norte, viu? Bacana. Aqui no WhatsApp, perguntando o seguinte: e quanto ao mal pagador, como é que funciona a ação do despejo? E ela pode ser utilizada apenas por falta de pagamento? Vamos lá, perfeito. Júlio? Júlio, lá de Juazeiro do Norte. Júlio, gostaria até de mandar um abraço para os corretores. Juazeiro, lá Cariri, do Cariri, nós fizemos uma palestra de locação imobiliária lá no Cariri. Batemos o recorde. Antes, a quarta nobre do Cresce dava de 30 a 40 pessoas, nós colocamos 83 pessoas, batemos recorde lá, foi sensacional. O pessoal nos recebeu inteiramente, assim, é uma receptividade altamente incrível. Então, queria mandar um abraço ao pessoal que está assistindo do Cariri, o pessoal do Cresce, os corretores de imóveis, enfim, muito bacana, estou com saudade de vocês, espero voltar novamente. Referente à ação de despejo, existe uma mitologia que o pessoal acha que, olha, para entrar com ação de despejo tem que esperar 15 dias. Outras pessoas, não, tem que esperar 3 meses para entrar com ação de despejo. Você já deve ter ouvido isso aí. Ah, não, é 1 mês. Pessoal, para entrar com ação de despejo, se a data do pagamento, por exemplo, for dia 5, eu posso entrar no dia 6. A lei não prevê um prazo para entrar com ação de despejo. Eu posso entrar no dia seguinte. Se ele era para ter pago no dia 5, no dia 5 até a meia-noite ele não pagou, 1h da manhã do dia 6, eu já posso entrar com ação de despejo. Isso é uma dúvida muito frequente de administradoras, de corretores, enfim. E a outra dúvida é relacionada a Paulo, a ação de despejo é só mesmo para falta de pagamento? Não. Eu posso utilizar, a lei traz no artigo 62, em seguinte, algumas hipóteses de ação de despejo, como por exemplo, a sublocação. Né? A sublocação, eu tenho um imóvel e o professor Washington é o inquilino e o professor Washington conhece o Dacildo, subloca para o Dacildo. Se minha relação com o professor Washington terminar, automaticamente a sublocação vai terminar também. E aí, muitas vezes, o sublocatário não quer sair do imóvel. Posso entrar com ação de despejo para tirar o sublocatário que não quer sair do imóvel. Então, a lei, como eu disse desde o início, ela é muito complexa. Né? Ela prevê tanto o direito material, prevê o direito penal, prevê o direito processual, da hipótese de ação de despejo. Então, vamos tirar isso da cabeça. Se tiver uma atividade criminosa, né, se tiver uma atividade criminosa, vai estar infringindo a lei, aí já vem o artigo 9º, quem for estudioso da lei de locação, artigo 9º, infração legal, né? E aí pode ser desfeito o contrato de locação. Mas é muito interessante essa pergunta, porque existe esse mito mesmo, que a gente acha, já vi muitos corretores falando no dia a dia, olha, a ação de despejo é só com 30 dias, a ação de despejo é só com 3 meses. E na verdade não é. Na verdade eu posso entrar com ação de despejo no dia seguinte. A gente acha, não, mas eu vou entrar com ação de despejo para cobrar R$500. Tá, mas em relação ao seu imóvel é R$500, mas tem imóveis que o aluguel é R$30 mil, com uma esquina de uma excelente localização ali no Meireles, que uma locação de R$30 mil já faz todo um efeito, já traz todo um efeito. Né? Ela pode ser feita no juizado especial, doutor? Em relação ao juizado especial, só há uma modalidade de ação de despejo para se entrar no juizado especial, que é quando é para causa própria, para uso próprio, aliás. Eu tenho um imóvel, eu quero ir morar. E aí eu posso entrar no juizado especial. Porém, para as outras modalidades, não, a gente entra na justiça comum, lá no fórum. Então tá aí, beleza. Você está vendo aí? Então, se você tem um imóvel e quer ir morar no imóvel, você pode entrar na justiça especial. Pode entrar na justiça e até mais rápido. Até mais rápido e outra, não precisa você daquele rito todo, né? Em regra é mais rápido. Em regra, é para ser mais rápido. Pois é, eu não sabia desse detalhe. Quer dizer,
No dia seguinte o cara já pode começar, né? Eu não sabia dessa parte, né? Pode protestar também? Pode protestar? Pode. Isso aí, eu como administrador de imobiliária, eu pergunto sempre para o proprietário, olha, o inquilino está devendo, tá? Como é que você quer fazer? E dou as hipóteses para ele. A gente pode protestar, pode entrar com ação de despejo, pode fazer uma notificação, começar primeiro com uma notificação através de uma carta. Eu vou dar todas as opções para o proprietário para a gente trabalhar em conjunto, né, para que tenha uma eficácia melhor. Só uma pergunta aqui, doutor. O camarada ele quer alugar uma casa de alguém, né? Eu quero alugar a casa dele. Só que eu estou no Serasa, por exemplo. Ele é obrigado a alugar ou aluga se quiser? Aluga se quiser. Se quiser. Aluga se quiser. Mas se ele souber que eu estou no Serasa, ele conferir, está no Serasa, aí ele pode dizer, não, você está no Serasa, não pode. Geralmente a gente vai colocar para dentro do imóvel uma pessoa que tem que preencher alguns requisitos, né? Se eu ver que a pessoa está no Serasa, que tem vários processos contra aquela pessoa, eu vou estar atraindo um problema. Porém, estar no Serasa já vai impedir a locação? Não, inclusive eu tenho inquilinos, certo? Que estão no Serasa, tá? E que mesmo assim eu aluguei porque olhei outros fatores. Não, às vezes o fato de estar no Serasa não é um fator único. Eu vou olhar os processos, como é que tá. Às vezes o cara está no Serasa por uma dívida que ele acha que é indevida, né? O banco está cobrando umas taxas, ele acha que não é legal aquelas taxas, vai cobrar judicialmente e casualmente ele está lá com o nome sujo, vamos dizer. Então, tenho inquilinos que inclusive é dos meus melhores inquilinos. Ele está com o nome sujo, ele me explicou, olha, estou com o nome sujo por isso, mas vai olhar meus processos. Eu fui olhar os processos do cara, a gente tem um sistema, PJE, né, que dá para analisar, porém não é integrado no Brasil inteiro, você tem que entrar em cada estado. E realmente o cara não tinha nenhum processo contra ele, de prestação de contas, de cobrança, e hoje em dia, além de uma relação locatícia, viramos amigos, muito tranquilo. Eu estava assistindo a aula da professora de Processo Civil 4. Eu achei um detalhe interessante sobre imóveis. Ela dizendo que a lei fala, né, que quando você vai comprar um imóvel, certo? Você tem que ter o cuidado de ir atrás de pesquisar quem está lhe vendendo. Porque se aquela pessoa tiver com uma ação em curso e você comprar, pode dar a fraude, ele pode entrar na fraude de execução. Sim. E aí você pode comprar e perder, não é verdade? Aí a gente vai entrar aqui, pessoal, justamente no que a gente tocou no assunto lá no início do programa. Sim. Como é importante o corretor de imóveis. Como é importante, se você achar interessante, o advogado para olhar aquele contrato de compra e venda, para olhar aquele contrato de locação, e o corretor de imóveis, para dar segurança àquela relação. Então, eu conheço o avô da minha namorada, eu faço a avaliação do inquilino, como também do fiador, olhando no sistema, né, se ele tem processo ou não. Ele é um senhor de mais ou menos 70 anos, ele disse que faz a avaliação só pelo olho. Uma vez um rapaz chegou lá, ele aluga umas casas, eu já me disponibilizei, eu tenho um livro, inclusive eu vim aqui para dar o livro aqui para o programa, certo? De locação imobiliária, do corretor ao advogado, e eu falei, eu sou Osório, eu faço os contratos do senhor se o senhor quiser, eu não quero porcentagem, eu estou aqui para ajudar. Ele, não, aí ele contou que chegou um cara lá na porta dele, num domingo, já buzinando, ele disse que chega buzinando na casa dele, o nervo dele já vem até aqui. E o cara perguntou, e aí, eu soube que o senhor tem uns imóveis para alugar? Ele tem e não tem. Aí o cara, como assim? Aí o seu Osório disse, é para quem? Aí o cara, não, é para mim. Ele tem não. Só pelo olhou, ele já não gostou da cara do cara e já não quis alugar aquele imóvel. Então, ele é bem do interior e tal. Ele disse, Paulo, já vivi tanto que só pelo olho eu já conheço quem é o bom e o mau pagador. Então, assim, o que eu quero mostrar
com a pergunta da Cildo, de como é importante o corretor de imóveis está aí para isso, é para dar segurança. A população precisa ver o corretor de imóveis como um facilitador para aquele contrato der certo. Mas a imobiliária, ela teria a obrigação de colocar lá à disposição da clientela somente clientes que não tivessem nenhum problema com execução? Sim. Perfeita pergunta. Por exemplo, quando chega um imóvel, inclusive nós vamos fazer esse tipo de palestra para os corretores de imóveis sobre documentação imobiliária. Sim. Certo? Justamente quando você recebe um imóvel, a imobiliária recebe um imóvel, ela tem que ver a situação tanto do imóvel, se tem alguma penhora, isso, como é que está a taxa de condomínio relacionada a apartamento, né? Como também ao próprio proprietário. Se o proprietário tiver dívidas, aquele imóvel, certo? Pode ser piorado. Pode ser piorado. Então, às vezes, chega um proprietário querendo vender muito rápido o imóvel, você já fica um pouquinho pé atrás. Não que seja... às vezes, realmente, a pessoa pode estar precisando, né? Mas a gente sempre tem a cautela de verificar a documentação, não só do proprietário, mas como também do próprio imóvel. Muito importante verificar isso aí. Eu queria tirar aqui uma dúvida aqui, que eu lembrei agora de um fato. Tem um amigo que mora no apartamento, eu tive lá uma vez conversando com ele, estava uma confusão pelo seguinte, discussão lá do sindicato, do síndico, e a discussão era o seguinte: estava tendo que ser feita uma melhoria lá em elevadores, que o prédio era antigo e tal, e o síndico se arvorou dizer que ele não era obrigado a pagar. Aí a pergunta é essa, né? Teve muita confusão lá, eu até ouvi, né, nesse contexto. A pergunta é a seguinte: o síndico, a gente sabe que ele parece não paga condomínio, mas se tiver que ter uma melhora, o síndico, ele vai ter que pagar? Excelente pergunta. Agora sim, uma questão que é bom observar é que depende muito do regimento interno. Tá? O síndico não pagar não é uma obrigatoriedade, não está previsto em lei. Geralmente, como um bônus pelo fato dele ser síndico, né? Dispor do tempo dele para determinada realização de tarefas, né? E tal. Alguns condomínios colocam no regimento que o síndico está isento, vamos dizer assim, entre aspas, da taxa condominial, né? Por isso, muitos condomínios agora estão adotando o síndico profissional, né? Estão colocando uma pessoa que é extremamente profissional, fez cursos de capacitação para ser síndico, existem muitos cursos, inclusive, porque com certeza vai gerir um pouco melhor. Às vezes nem é a área daquela pessoa, né? O síndico de 20 anos atrás era uma pessoa que não era nem da área de contabilidade, vamos dar por exemplo, e colocava uma pessoa ali só para gerir e achava que o síndico era só de cobrar, o papel do síndico era só de cobrar e de conciliar ou de intermediar conflitos. Hoje em dia não, a figura do síndico já quer mais uma profissionalização, enfim. Em relação a esse exemplo, desse caso concreto, vai depender muito do regimento interno, o que a Assembleia decidiu. Se o síndico vai estar isento apenas da taxa condominial ou vai estar isento também das taxas extras, né? Em regra, pelo que eu vejo também, atuo muito em condomínios, é que o síndico está isento apenas da taxa condominial. Se tiver uma taxa extra, por exemplo, elevadores, qualquer pecinha de elevador é um absurdo. Então, com certeza, os caras vão querer sair fora. Tem que colaborar também, né? Tem que colaborar também. E aí, mas vai depender do regimento interno. Depende do regimento interno. Se você construir, você tem uma casa, alugou uma casa, tá, você constrói uma piscina, voluptuária. Voluptuária, né? Se trata de uma benfeitoria voluptuária. Essa daí... Mero deleites, né? Isso. O Código Civil fala. Pois é, bom, infelizmente a gente está chegando aí ao final do nosso programa Fatos Jurídicos e eu vou pedir aos nossos convidados aqui que façam as considerações finais aí do programa,
que foi muito proveitoso, com certeza, para a comunidade, que muita gente tirou dúvida, inclusive eu tirei muita dúvida, né? Uma aula, né? Uma aula, né? A gente procura, o pessoal até fica perguntando, acho quando é que a gente vai ter um programa com mais opinião, né? Porque vocês ficam mais tirando dúvidas, isso não é importante, mas nós vamos ter também opinião aqui, né, Dacildo? Né? Então, eu quero pedir aqui ao Apolo Scherer que faça suas considerações, agradecer a presença dele, que foi muito positiva para o programa, a gente agradece muito. Eu que agradeço, fico inteiramente um sentimento de gratidão, tá? O convite do Dacildo, o convite do professor Washington. Esse tipo de programa realmente tem uma contribuição de extrema importância, não só para o pessoal do direito, mas como também para corretores de imóveis, para administradores, para proprietários que queiram locar, para saber um pouquinho da locação de imóveis. E eu queria dar um abraço especial aqui a algumas pessoas. O grupo dos gremistas mandou um abraço para você, Dacildo, lembrando de 1995. 96. Grupo de gremistas aqui de Fortaleza, um grande abraço. Ao pessoal do Cresce aqui do Ceará, ao pessoal do Cresce lá do Cariri, de Sobral, Itapipoca. Vou estar próximos, posso fazer uma observaçãozinha? Lógico. Nesta terça-feira, dia 25 de junho, vou estar em Horizonte. Fazendo uma palestra sobre locação imobiliária. A gente vai ver do início ao fim do contrato de locação, pegando a parte prática. Legal, isso é bom. Quais são as principais cláusulas contratuais que você, corretor do locador, deve ter e quais são as cláusulas principais que você, corretor do inquilino, deve sempre estar nos seus contratos. Queria dar um abraço para o Apolo Scherer, meu pai, que está nos acompanhando, com certeza o Átila. Nosso amigo lá na TV Diário, seu pai. Um programa lá na TV Diário. O Átila também deve estar, que é meu irmão, que é o futuro goleiro, o futuro zagueiro. Estava jogando no Atlético Cearense. Sim, estava jogando no Atlético Cearense. Queria mandar um abraço também para a Maiara, para minha sogra, que a sogra também deve estar assistindo. Se ela é uma boa sogra, ela está assistindo. Se não tiver, ela assiste depois. Ela assiste depois. Então, pessoal, fica aqui minha gratidão a vocês. Muitíssimo obrigado por esse espaço. Muito bacana, sempre rever os amigos. E pode contar que eu estou sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e obrigado aí pela paciência. E a gente agradece. Dacildo, é isso. Considerações, Dacildo. Só agradecer ao Dr. Apolo Scherer ele veio nos dar essa aula, né? É uma aula aqui. Eu acho que ele agora, quando ele estiver por aí nas palestras, pessoal, vocês querem assistir a uma aula? Vão lá no YouTube. Lá tem um programa lá que é uma aula para vocês. E um abraço para o meu amigo Detúlio Pereira, que ele tem uma imobiliária lá na Barra do Ceará. Bacana. O Detúlio Pereira, amigo nosso. Tem também o seu Hernani, também que ele aluga casas ali lá na Barra do Ceará também. Bacana. E esse pessoal, ele é corretor, né, no caso. Então, muitos corretores que a gente conhece. Um abraço, obrigado ao professor Washington aí e todos os internautas que nos assistiram e que irão nos assistir, né? Um abraço. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo encontro aqui de Fato Jurídico. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. E o Jefferson